Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 25 do livro de Números relata um momento de grave transgressão do povo de Israel, ao se envolver com a idolatria e a imoralidade junto ao povo de Moabe. Nestes versículos, a ira de Deus é despertada, mas também se destaca o zelo de Finéias, cuja ação firme traz reconciliação e paz, evidenciando a seriedade da santidade diante do Senhor. Versículos de Números 25 do livro de Números da Bíblia. Moabe seduz Israel. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. 2 que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. 3 Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. 4 E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. 5 Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. 6 Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. 7 Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. 8 Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. 9 Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. 10 E o Senhor disse a Moisés. 11 Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. 12 Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. 13 Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. 14 O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. 15 E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. 16 O Senhor disse a Moisés. 17 Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos. 18 Porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Análise textual. O capítulo 25 de Números representa um momento grave de queda espiritual de Israel, após as bênçãos e profecias positivas que acabamos de ver nos capítulos 22 e 24. É uma reviravolta trágica e uma lição poderosa sobre o perigo da sedução espiritual e moral. Vamos analisar em partes. Versículos 1-3. A queda de Israel em imoralidade e idolatria. O que acontece? Em Sitim, os israelitas começam a se envolver sexualmente com mulheres moabitas. Essas mulheres os conduzem aos rituais idólatras de seus deuses, especialmente a Baal-Peor, um deus pagão ligado à fertilidade e orgias religiosas. Como consequência, Deus se ira contra Israel. Significado: o povo, mesmo após tantas bênçãos e proteção de Deus, é seduzido e corrompido por alianças impuras com nações pagãs. Isso mostra que o pecado não vem sempre com força bruta, mas pela sedução, prazer e distração espiritual. Baal-Peor simboliza o sincretismo e a traição à aliança com Deus. Versículos 4-5. A reação de Deus e a resposta de Moisés. O que acontece? Deus ordena a Moisés que enforque os líderes responsáveis por essa idolatria, punição pública e severa. Moisés manda os juízes executarem os culpados,
uma ação de purificação urgente do povo. Significado: a idolatria é tratada como infidelidade grave e contagiosa. A liderança espiritual e civil tem responsabilidade direta em preservar a santidade da comunidade. Versículos 6-9. A ação de Finéias e o fim da praga. O que acontece? Um israelita, Zinri, tem a ousadia de levar uma mulher midianita, Cosbi, para sua tenda à vista de todos, em frente à tenda do encontro, o lugar sagrado. Finéias, neto de Arão, cheio de zelo, pega uma lança e mata os dois, e isso interrompe a praga que já havia matado 24.000. Significado: essa atitude de Finéias não é movida por raiva pessoal, mas por zelo santo em defesa da aliança de Deus. A praga representa o julgamento coletivo pelo pecado tolerado, e sua interrupção mostra que o pecado precisa ser cortado na raiz para que a comunhão com Deus seja restaurada. Versículos 10-13. Recompensa divina a Finéias. O que acontece? Deus reconhece a atitude de Finéias como um ato de reconciliação, propiciação, pelos israelitas. Ele recebe uma aliança de paz e sacerdócio perpétuo para si e seus descendentes. Significado: Finéias é elevado como exemplo de fidelidade corajosa. Sua ação garantiu não apenas a paz imediata, mas uma linha sacerdotal duradoura, uma grande honra. Isso mostra que zelo pela santidade de Deus traz vida e bênção, não destruição. Versículos 14 e 18. A condenação dos culpados e o comando de guerra contra os midianitas. O que acontece? O texto revela os nomes dos dois mortos: Zinri, líder israelita da tribo de Simeão, e Cosbi, filha de um líder midianita. Deus ordena a Moisés que trate os midianitas como inimigos, porque eles foram os instigadores da corrupção. Significado: o pecado não foi apenas pessoal, havia liderança e intenção por trás disso, inclusive política. Os midianitas agiram com estratégia de infiltração e sedução, e Deus trata isso como guerra espiritual disfarçada. O juízo virá, porque tentaram minar a identidade e fidelidade de Israel. Lições espirituais de Números 25. Primeira: mesmo após bênçãos e vitórias, o povo pode cair, se não vigiar. Segunda: a mistura com valores e práticas do mundo, idolatria, imoralidade, destrói a santidade do povo de Deus. Terceira: o zelo por Deus é necessário, mesmo que pareça radical aos olhos humanos. Quarta: liderança compromissada com o pecado contamina toda a comunidade e deve ser confrontada. Quinta: a idolatria é um adultério espiritual e Deus a leva a sério. Observação: a conexão entre Números 25 e Apocalipse 2 está diretamente relacionada à história de Balaão, Baal-Peor e ao zelo de Finéias. Vamos explorar isso com clareza. Conexão com Apocalipse 2, a doutrina de Balaão. Texto-chave: Apocalipse 2:14. Jesus fala à igreja de Pérgamo: tenho, porém, contra-te algumas coisas. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comecem a comer dos sacrifícios da idolatria e a praticar a imoralidade sexual. Apocalipse 2:14. O que está acontecendo aqui? Jesus acusa a igreja de tolerar o mesmo tipo de pecado que Balaão promoveu entre os israelitas: mistura espiritual, idolatria e imoralidade. Balaão não amaldiçoou Israel diretamente, Números 22-24, mas, conforme indica Apocalipse e também Números 31:16, aconselhou Balaque a fazer Israel tropeçar por meio da sedução com mulheres e rituais pagãos, o episódio de Números 25. Isso mostra que a estratégia de Balaão era sutil e destrutiva: corromper por dentro. Doutrina de Balaão igual tolerância ao pecado disfarçado. A doutrina de Balaão é a justificação da aliança com o mundo, a mistura da fé com a cultura pagã, a tolerância com a imoralidade e idolatria, inclusive dentro do povo de Deus. A igreja de Pérgamo foi alertada por Jesus, pois estava cedendo a esse tipo de comportamento, exatamente o mesmo erro de Israel em Sitim. Finéias, o contraste com Pérgamo. Enquanto a igreja de Pérgamo tolera o erro, Finéias representa o zelo santo que não tolera o pecado no meio do povo de Deus. Vamos esmiuçar o quadro apresentado. O zelo de Finéias e a igreja de Pérgamo,
um chamado à santidade. Hoje vamos refletir sobre uma poderosa conexão bíblica entre o Antigo Testamento e o Apocalipse, a história de Finéias, registrada em Números 25, e a repreensão de Jesus à igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2. Em Números 25, o povo de Israel, ainda peregrinando no deserto, se deixa seduzir pelas mulheres moabitas e se envolve em práticas de imoralidade sexual e idolatria. Eles participam dos cultos a Baal-Peor, provocando a ira do Senhor. No auge desse pecado, um israelita traz publicamente uma mulher midianita para dentro do acampamento, em afronta aberta à santidade de Deus. Nesse momento, um homem se levanta, Finéias, neto do sacerdote Arão. Ele age com zelo, toma uma lança e atravessa os dois, interrompendo a praga que já havia matado 24.000 israelitas. Deus então declara que Finéias desviou sua ira com seu zelo, e por isso lhe concede uma aliança perpétua de paz e sacerdócio. Muitos séculos depois, no Apocalipse, Jesus dirige suas palavras à igreja de Pérgamo. Ele diz: Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, embora não tenha amaldiçoado Israel diretamente, aconselhou Balaque a corromper o povo de dentro para fora, por meio da sedução e idolatria. Assim como em Números 25, o erro não era apenas externo, era espiritual e moral. A igreja de Pérgamo tolerava práticas similares àquelas que haviam corrompido Israel no deserto. E Jesus a adverte severamente, dizendo que virá contra eles com a espada de sua boca, se não se arrependerem. Aqui vemos dois quadros espirituais em contraste. De um lado, Finéias, que reage com zelo santo e reverência pela aliança com Deus. De outro, Pérgamo, que cede à mistura, tolera o pecado e compromete sua fidelidade a Cristo. A doutrina de Balaão representa a tentação contínua de justificar o pecado dentro do povo de Deus. Já o exemplo de Finéias nos chama ao zelo, não violento, mas espiritual, ético, comprometido com a pureza e verdade do Evangelho. Assim como Finéias, somos chamados a não tolerar a corrupção espiritual, a zelar pela santidade do corpo de Cristo e a sermos fiéis em meio a um mundo que tenta constantemente nos seduzir. Que o Espírito de Deus nos dê discernimento, coragem e zelo, para que sejamos como Finéias, instrumentos de reconciliação e justiça, e não como Balaão, que trocou a verdade de Deus por recompensas humanas. Aplicações para hoje. Primeiro, zelo como o de Finéias ainda é necessário, não com violência, mas com firmeza contra o pecado no corpo de Cristo. Segundo, tolerar doutrinas que justificam pecado em nome de liberdade ou contexto cultural é repetir o erro de Balaão. Terceiro, Jesus caminha entre as igrejas, Apocalipse 2:1, e espera santidade e discernimento. Quarto, a fidelidade de Finéias aponta para Cristo, o verdadeiro intercessor que se opõe ao pecado e traz reconciliação. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!